Será que a membrana epirretiniana atrapalha o tratamento da oclusão venosa? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar tendo algum problema na retina. No dia de hoje, inclusive, nós vamos responder à pergunta de uma seguidora que refere que teve uma oclusão venosa da retina, que é uma doença onde acaba acontecendo a trombose, ou seja, entope uma veia da retina e o sangue não consegue mais circular de forma adequada dentro do olho, lá na retina. E aí, a partir desta oclusão venosa, é muito comum acontecer o edema de mácula, que é um inchaço da área central da visão da mácula, e isto atrapalha muito a visão, deixando a visão embaçada. A pessoa começa a ter dificuldade para ler, para reconhecer pessoas, e vários detalhes do dia a dia acabam sendo dificultados devido a esta doença. Antigamente nós não tínhamos um tratamento muito eficaz para o edema macular, seja da oclusão venosa ou até em diabéticos ou em doenças como a degeneração macular, mas já faz em torno de uma década, um pouco mais, que nós temos as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que é a aplicação de um remedinho lá dentro do olho que se liga na circulação da retina, reduzindo o edema de mácula, ou seja, ele reduz este inchaço que está na retina da pessoa. E segundo a nossa seguidora, ela já fez algumas aplicações do Eylea, que é a medicação, que é uma das medicações mais utilizadas para o tratamento do edema macular e não estava apresentando um bom resultado. E aí, no exame de OCT, que é o exame de tomografia de coerência óptica que nós utilizamos para acompanhar este tipo de situação, a médica dela viu que ela estava também com uma membrana epirretiniana. O que é isso? Membrana epirretiniana é uma espécie de peliculazinha muito fina que pode se formar sobre a retina das pessoas. Ela pode acontecer de forma idiopática, ou seja, até mesmo do nada, principalmente após ocorrer o descolamento do vítreo, que é quando se solta a gelatina interna do olho, ou em situações como, por exemplo, uma hemorragia dentro do olho, pacientes que têm retinopatia diabética é muito comum, sequela de alguma uveíte, alguma inflamação como a toxoplasmose, e nos pacientes que têm oclusão venosa ou algumas outras doenças da retina, também é bastante comum a formação da membrana epirretiniana. Mesmo quando a pessoa não tem outras doenças, a própria membrana epirretiniana pode vir a atrapalhar bastante a visão, sendo que cerca de 10% das pessoas que têm membrana epirretiniana sem ter qualquer outra doença no olho necessitam realizar uma cirurgia chamada vitrectomia para remover a membrana epirretiniana, porque esta membrana pode causar também uma grande distorção da área macular e muitas vezes até um edema associado, mesmo que não exista outra doença. Mas aqui no caso, na verdade, esta pessoa já tem uma oclusão venosa que causa o edema macular e sim, em alguns casos, a membrana epirretiniana pode piorar o prognóstico, ou seja, pode atrapalhar o tratamento da oclusão venosa, ou seja, do edema macular causado pela oclusão venosa. Isto não é válido para todos os pacientes, é claro que para responder ao caso dela seria necessário examinar e mesmo assim, às vezes, fica um pouco de dúvida, será que o edema macular não está melhorando pela membrana epirretiniana ou a pessoa simplesmente não está respondendo ao tratamento? Porque existem alguns casos de edema macular, seja por qualquer causa, onde mesmo fazendo as injeções de anti-angiogênico, não existe uma resposta muito boa do edema macular. E às vezes é difícil pesar se é este o caso ou então uma consequência da membrana epirretiniana. E é bom lembrar que além do tratamento com as injeções intravítreas de anti-angiogênico, o edema macular pode, em alguns casos, ser tratado com corticoide, como por exemplo o Ozurdex, que é a aplicação dentro do olho de uma forma muito semelhante à injeção intravítrea de um pequeno polímero, ou seja, um pedacinho muito pequeno de uma substância que contém dexametasona, que é um corticoide. E este polímero fica durante cerca de 4 meses liberando a medicação dentro do olho, podendo ser utilizada em casos de edema macular. Lembrando sempre que o corticoide pode levar a algumas consequências como o glaucoma, o que não é tão comum,
e a catarata, isto sim, relativamente comum após este tipo de tratamento. Inclusive, saiu um estudo publicado agora em 2023, ano passado, sobre a eficácia do uso do Ozurdex em oclusão venosa da retina, comparando pacientes com e sem membrana epirretiniana, e o resultado foi muito interessante. Na realidade, o resultado ao final do estudo foi o mesmo, tanto em pacientes com membrana epirretiniana quanto nos pacientes sem membrana epirretiniana. Não houve diferença na espessura da mácula e nem na visão, mas foi visto que os pacientes com membrana epirretiniana precisaram mais aplicações de Ozurdex, no mesmo período em que os pacientes sem a membrana epirretiniana precisaram de 2 aplicações, os pacientes com membrana epirretiniana necessitaram 3 aplicações. Então piora sim o prognóstico, mas não é um quadro tão terrível, ou seja, o paciente pode sim, e é muito comum, responder bem ao tratamento mesmo com a membrana epirretiniana. E lembrando que se a membrana epirretiniana for muito intensa e se o médico julgar que é ela que está atrapalhando a recuperação, que está atrapalhando a visão do paciente, então pode ser feita a cirurgia de vitrectomia com peeling, ou seja, com remoção desta membrana epirretiniana, que é uma cirurgia relativamente delicada, mas com a tecnologia atual tem apresentado um bom resultado na maioria dos pacientes. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico e veja se realmente existe a indicação, por exemplo, de trocar o tratamento ou até mesmo de partir para a vitrectomia. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.